Yeah. Yeah. Lucre R$4.000 com os melhores palpites e bilhetes para esse domingo, dia 26/10/2025. Mas eu te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias com palpites para você e também tem sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Para participar é bem simples, basta se inscrever, deixar o like e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então deixou o like, se inscreveu, comentou? Então vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse domingo recheado de jogos. Começamos aqui utilizando o jogo da Liga Turca. Temos o Galatasaray jogando em casa contra o Göztepe e o Galatasaray é favorito a vencer essa partida. Galatasaray que está na ponta da tabela turca, está na primeira colocação, vem ganhando de todo mundo. Nenhum time está conseguindo parar o Galatasaray, cara. E ele até que começou bem na Champions League, teve vitória importante aí contra o Liverpool. Então Galatasaray tá com timaço aí, Osimhen jogando muita bola, fazendo muito gol. Então o Galatasaray vem muito bem e vai jogar em casa aí, então é bem provável que ele vença essa partida. E a gente já aproveitou a questão do mando de campo do Galatasaray. Os últimos 5 jogos contra o Göztepe, o Galatasaray venceu todos e o over 1,5 bateu em todos. Então a gente aproveitou essa questão e vamos utilizar a nosso favor. Então partida entre Galatasaray e Göztepe, peguei vitória seca do Galatasaray com pagamento antecipado, ok? Então se o Galatasaray abrir 12 gols de vantagem, a Bet paga a gente antecipadamente, isso é ótimo pra gente, e peguei mais de 1,5 gols na partida para sair pelo menos 2 gols. Então Galatasaray vencer por 2-1, 2-0, 3-2, é win pra nossa conta, hein? O bilhetinho ficou com odd 1.62, ficou muito favorável, muito legal, gostei sim, tá bem legal esse bilhete, acredito sim que dá pra gente buscar esse win, hein? Então vitória seca do Galatasaray, mais de 1,5 gols na partida, e o placar exato para esse jogo do Galatasaray tá com cara de 2-1 e eu vou buscar esse 2-1, hein? Então anota aí para você não esquecer, vitória seca do Galatasaray com pagamento antecipado, mais de 1,5 gols na partida e placar exato 2-1 Galatasaray para vencer jogando em casa a equipe do Göztepe. Bilhete bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Liga Italiana, temos 2 jogaços aqui. Temos o Sassuolo jogando em casa contra a Roma e temos aqui clássico Lazio e Juventus, ok? 2 joguinhos bem interessantes, onde a gente pegou os melhores mercados e fizemos um bilhetinho bem legal. Vamos lá, pro jogo da Lazio e da Juventus, o que eu poderia buscar nessa partida. Eu tava pensando em pegar um golzinho aí, independente de quem seja, e pegar outros mercados para complementar, só que tá com uma cara de jogo de 0-0, principalmente que teve alguns 0-0 aí nos últimos 5 jogos da Lazio, então eu fiquei de fora nessa questão de gols e peguei finalização e escanteios a favor da Juventus, que a linha vem batendo tranquilamente. Então pro jogo da Juventus e Lazio, peguei pra Juventus meter 3 finalizações no primeiro tempo e peguei pra Juventus ter no mínimo 2 cantos na partida, ok? Bem simples os mercados aí. E o jogo do Sassuolo e Roma, a Roma é super favorita. Últimos 5 jogos fora de casa contra o Sassuolo, ela marcou em todos os jogos, pelo que eu vi venceu, acho que foi 3 ou 4 confrontos e todos os jogos bateu a linha de over 1,5, é jogo para muitos gols. Então eu peguei aí o mercado a favor da Roma. Então vamos lá, um golzinho da Roma para a Roma marcar contra o Sassuolo e para ter pelo menos um escanteio aí no primeiro tempo para a Roma. Juntando esse jogo da Roma com o jogo da Juventus, temos um bilhete com odd 1.55, uma odd razoável aí, bem legal, hein? Gostei demais. Então anota aí, coloque em sua planilha para você não esquecer. Jogo Sassuolo e Roma, um golzinho da Roma e para Roma ter no mínimo um escanteio no primeiro tempo
tempo, e o jogo da Lazio e Juventus, para a Juventus ter no mínimo 3 finalizações no primeiro tempo e ter mais de 1,5 cantos na partida, ok? Bilhete com odd 1.55, bem favorável, bem legal. E vamos para os placares exatos. Para esse jogo da Lazio e Juventus, tá com a cara de 0-0, mas eu vou chutar o empate de 1-1, hein? Jogo para terminar empate 1-1 Lazio e Juventus. E o jogo da Roma e Sassuolo claramente tá com cara de vitória da Roma, e o ambas marcas também tá com cara de bater, hein? Bateu tranquilamente nos últimos 5 jogos entre eles, por isso que eu vou buscar a vitória da Roma por 2-1 aí contra a equipe do Sassuolo. Então 2-1 Roma e Sassuolo, e empate com gols Lazio e Juventus 1-1. Então bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui, como a gente tem muitos jogos para esse domingo, eu fiz 2 triplas aí para ficar mais fácil pra gente, beleza? Utilizei aqui nessa primeira tripla 3 joguinhos aqui bem interessantes. Temos o Stuttgart jogando em casa contra o Mainz, temos o Rennes enfrentando o Nice, e temos o AZ Alkmaar enfrentando o Utrecht, ok? 3 jogos bem interessantes. E para gols, vamos lá. Os últimos 5 jogos entre Stuttgart e Mainz na casa do Stuttgart, principalmente fora de casa também, todos bateu a linha de over 1,5. E os jogos do Rennes e Nice, todos os últimos 5 bateu a linha de over 1,5. E na casa do Rennes, todos bateram over 1,5, tendo vitórias aí de 2-0 do Rennes. 2 jogos onde o Rennes venceu tranquilamente, a jogo para gols também. E o jogo do AZ Alkmaar e o Utrecht, não tenho o que falar, é liga holandesa, liga de muitos gols, e todos os últimos 5 jogos entre eles bateu a linha de over 1,5. Então, pra gente não ter que ficar fazendo bilhetes separado, a gente juntou esses 3 joguinhos e fizemos essa tripla. Ficou com uma odd 1.78, uma odd bem legal aí e bem razoável, ok? Então vamos lá, agora os placares exatos. Pro jogo do Stuttgart, o Stuttgart é favorito a vencer, por isso a gente vai de vitória de 2-1 pro Stuttgart, ou até um 3-1 é interessante, mas eu vou buscar 2-1 Stuttgart. E aí, o jogo do Rennes e Nice é jogo difícil, mas o Rennes tem um pouquinho de favoritismo, mas tá com cara de empate. Para ser sincero, eu vou buscar empate de 1-1 o jogo entre Rennes e Nice. E o jogo do AZ Alkmaar e o Utrecht, AZ Alkmaar é favorito, só que teve jogos aí onde o Utrecht deu trabalho ao AZ Alkmaar. Mesmo assim, eu vou buscar uma vitória do AZ por 3-1 aí contra a equipe do Utrecht. Então anota aí para você não esquecer e não errar. Jogo do Stuttgart e mais 2-1 Stuttgart. Jogo do Rennes e Nice, empate, vamos de 1-1. E o jogo do AZ Alkmaar e o Utrecht 3-1 AZ Alkmaar. Bilhete com odd 1.78, uma triplazinha com odd alta, bem legal, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando pela liga holandesa, a gente tem mais 2 jogos aí para gols. Temos o clássico aqui entre Feyenoord e a equipe do PSV, e temos Twente e Ajax aqui, ok? Vamos lá, pro jogo do Twente e Ajax a gente vai buscar gols, apesar do Twente ser o favorito por essa partida, isso mesmo. Apesar do Ajax ser time de nome, o Twente vem ganhando os últimos confrontos jogando em casa contra o Ajax, mas por essa partida a gente ficou de fora de favoritismo e buscamos gols. Over 1,5 na partida do Ajax e Twente. E o jogo do Feyenoord e PSV, a odd para gol tá muito baixa, tá 1.10, mas eu achei um mercado que vem batendo tranquilamente, que é o mercado de escanteios. Todos os últimos 5 confrontos entre eles bateu a linha de over 7,5 cantos tranquilamente, e é isso que a gente vai buscar para esse confronto entre Feyenoord e PSV. Que clássico aqui, é confronto do primeiro contra o segundo colocado. Por incrível que pareça, o Feyenoord começou muito bem a atual temporada, tá na primeira colocação, e logo depois vem o PSV aí, ok? Jogaço. O Feyenoord tem uma ótima defesa, tomou poucos gols. O PSV tem um ótimo ataque, mas tomou um número razoável de gols. Então é confronto aí onde pode sair bastante gols e bastante escanteios, que é o que a gente tá procurando. Então anota aí, Ajax e Twente, over 1,5
na partida e Feyenoord de PSV over 7,5 cantos na partida, ok? Os placares exatos pro jogo do Ajax e Twente, eu vou buscar empate de 2-2, jogo com muitos gols, e o jogo do Feyenoord de PSV é jogo com mais gols ainda. A gente vai buscar, por incrível que pareça, uma vitória do PSV por 3-2 em cima do Feyenoord. Se você der uma olhada nos últimos jogos, na casa do Feyenoord, do PSV conseguiu se sair melhor. Então a gente vai arriscar essa vitória do PSV por 3-2 aí, hein? Então Ajax e Twente, empate de 2-2 e Feyenoord de PSV, vitória do PSV por 3-2 aí. Bilhetinho com odd 1.51, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Premier League, a gente tem o Arsenal jogando contra a equipe do Crystal Palace. Arsenal que começou essa atual temporada de Premier League muito bem, cara. O Arsenal não tá de brincadeira e a gente vai aproveitar essa boa fase do Arsenal e buscar gols e aproveitar aí uns mercados a favor da equipe do Arsenal, hein? Últimos 5 confrontos entre ele e o Crystal Palace, todos bateram a linha de over 1,5. O Arsenal vem de 5 vitórias seguidas em casa. O time tá imparável. Só que o Crystal Palace é uma equipe que vem dando trabalho, vem de 2 títulos aí surreais, cara, e conseguiu vencer o Liverpool de novo. Crystal Palace não tá de brincadeira e a gente vai buscar mercado de gols nessa partida do Arsenal. Vamos evitar um pouquinho, vai que aconteça uma zebra, vai que aconteça do Crystal Palace inventar de empatar com o Arsenal, vencer por 2-1. A gente vai ficar de fora nessa questão de vitória seca do Arsenal e vamos buscar alguns mercados interessantes, ok? Então vamos lá, pro jogo do Crystal Palace Arsenal, peguei o over 1,5 gols na partida, pois os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5 tranquilamente e a gente vai buscar gols. Primeiro tempo, peguei para sair 3 escanteios no primeiro tempo, a linha de escanteios vem batendo tranquilamente, então a gente vai buscar essa linha de cantos, ok? 3 escanteios no primeiro tempo e claro que eu vou buscar alguma coisa a favor da equipe do Arsenal, finalizações na partida que vem batendo tranquilamente. Vamos pegar acima de 4,5 finalizações no primeiro tempo, pro Arsenal finalizar pelo menos 5 vezes no primeiro tempo. Essa linha vem batendo tranquilamente, Arsenal finaliza muito, cara, então a gente vai aproveitar esses mercados aí. O bilhete tá com a odd 1.53, anota aí para você não esquecer e não errar o bilhete. Mais de 1,5 gols na partida, mais de 2,5 cantos no primeiro tempo e mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo para a equipe do Arsenal, ok? Bilhetinho com odd 1.53, bem favorável, bem legal e claro que dá sim pra gente buscar esse win, tá bonito demais. E agora vamos ver os placares exatos. Como o Arsenal é favorito, claro que eu vou puxar alguma coisa pro Arsenal, só que eu vou buscar também uma zebrinha. Como assim uma zebrinha? Pro Crystal Palace marcar. Vamos buscar uma vitória do Arsenal por 2-1 aí, jogando em casa, ok? Pro Crystal Palace conseguir marcar um golzinho no Arsenal. Então bilhete com odd 1.53, placar exato 2-1 Arsenal, bilhete bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Liga Alemã, a gente tem aqui o confronto do Bayer Leverkusen enfrentando o Freiburg e temos aqui pela Liga Ucraniana o Dynamo Kiev jogando contra a equipe do Kribas. É um confronto difícil para o Dynamo Kiev, pois o Kribas está colado com ele na classificação aí da Liga Ucraniana. É confronto difícil, confronto para gols, e é o que a gente vai buscar. E o Bayer Leverkusen, o que falar dessa equipe do Bayer Leverkusen, que não é mais uma equipe confiável, não vale a pena mais você apostar em vitória seca, duplo hipótese Bayern Leverkusen. A única coisa que presta para você apostar nessa equipe é finalizações e gol só, cara. Vitória seca, dupla hipótese, caia fora, não vale a pena, pois o Bayer Leverkusen jogou em casa, pegou o PSG e adivinha, foi 7-2 o jogo entre Bayern Leverkusen e PSG. PSG só não fez mais porque tava com pena, poderia sair uma das maiores goleadas da história da Champions, um 10-2, um 11-2, um 15-2 tranquilamente, foi um verdadeiro massacre. E olha que o Bayern Leverkusen estava jogando em casa. Imagina aí você pagar um ingresso caríssimo aí na Europa, acho que nem tanto, acho que o ingresso lá não é tão caro, mas
Convertendo aqui pro Brasil, vamos ver que você paga um ingresso caro e chega lá, seu time tomar 7-2 jogando em casa, cara. É complicado. Então, por esse jogo do Bayer Leverkusen, a gente vai buscar gols na partida, ok? Vamos falar primeiro do jogo do Dynamo Kiev, que tem um confronto difícil. A única coisa boa é que ele vai jogar em casa. Essa é a nossa vantagem. Se ele fosse jogar fora de casa, eu ficava de fora. Mas todos os últimos 5 jogos dele jogando em casa, contra o Kribas, bateu a linha de over 1,5 tranquilamente. É jogo pra gols, cara. É jogo pra gols. Vamos buscar o over 1,5 nessa partida do Dynamo Kiev. E o jogo do Bayer Leverkusen, a mesma coisa. Over 1,5 na partida e pro Bayer Leverkusen finalizar pelo menos 4 vezes no primeiro tempo. Bilhetinho com odd de 1.55, bem legal, hein? Agora sim, vamos para os placares exatos. Placar exato pro jogo do Dynamo Kiev e Kribas, eu vou buscar 3-1 Dynamo Kiev, e o jogo do Bayer Leverkusen versus a equipe do Freiburg, eu vou buscar 2-1 Bayer Leverkusen, mesmo depois da derrota do PSG e tal. O Bayer Leverkusen é favorito para vencer o Freiburg, por isso que a gente vai buscar essa vitória por 2-1 aí pro Bayer Leverkusen. Bilhetinho com odd de 1.55, bem legal, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a La Liga, a gente tem clássico espanhol. A gente tem nada mais, nada menos que Real Madrid e Barcelona. Agora dessa vez o Barcelona jogando fora de casa e com alguns desfalques aí, mas eu acho que o Lamine Yamal vai jogar, isso que é o mais importante. E vamos lá, confronto aí onde os últimos 5 jogos todos bateram a linha de over 1,5 tranquilamente. É jogo que vem saindo bastante gols, onde o Real Madrid venceu alguns jogos, onde outros jogos o Barcelona venceu. É um confronto que vem bem equilibrado nos últimos 5 jogos, ok? E gols, que é o que mais nos importa, vem saindo tranquilamente. E a gente vai buscar essa linha de gols, ok? Então vamos lá. Over 1,5 gols na partida do Barcelona e Real Madrid. Mais de 2,5 cantos no primeiro tempo. Os últimos 5 confrontos, essa linha bateu tranquilamente. Pense no confronto que sai escanteio no primeiro tempo. E claro, mais de 1,5 cartões por Real Madrid. Todos os últimos 5 jogos jogando em casa contra o Barcelona, o Real Madrid teve pelo menos 2 cartões amarelos, ok? Eu ia pegar a favor do Barcelona para o Barcelona ter 2 cartões amarelos, só que a odd estava baixa, então deixei quieto. Então eu peguei aí para a equipe do Real Madrid ter 2 cartões. Todos os últimos 5 jogos teve 2 cartões aí. É o clássico, é Real Madrid e Barcelona, é jogo que sai uma média boa de cartões, ok? Então pegando esses 3 mercados, a gente ficou com bilhete com odd de 1.57. Anota aí para você não errar nada e perder seu bilhete, ok? Over 1,5 gols, mais de 2,5 cantos aí no primeiro tempo e mais de 1,5 cartões pro Real Madrid, ok? Pro Real Madrid ter no mínimo 2 cartãozinhos aí na partida. Bilhete com odd de 1.57, bem favorável, bem legal. E os placares exatos, como é que fica? Vamos lá, é uma partida onde, pelo que eu tô vendo, nos últimos jogos não tá tendo favorito. O Barcelona tá jogando muito bem, só que o Real Madrid vem muito bem também, então pode sim acontecer um empate, por isso que eu vou buscar um empate de 2-2, isso mesmo, vou buscar um empate com muitos gols, vamos de 2-2, Barcelona e Real Madrid aí, Real Madrid jogando em casa, hein, bilhetinho com odd de 1.57, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para o Brasileirão, a gente tem Palmeiras e Cruzeiro, e também temos aqui pela Premier League Aston Villa e Manchester City. O jogo do Palmeiras e do Cruzeiro é o jogo mais esperado da rodada, pois é um confronto aí onde o Palmeiras está na primeira colocação empatada com o Flamengo. O Palmeiras que vem de uma derrota aí da LDU 3-0, vem de derrota para o Flamengo aí de 3-2. Palmeiras vem de 2 jogos importantíssimos que não podia perder e perdeu, cara. Principalmente esse jogo contra a LDU, custou muito caro pro Palmeiras, ok? E temos o Aston Villa e Manchester City. O jogo do Aston Villa e Manchester City é mais simples. Dos últimos 5, pelo menos 4 jogos bateu a linha de over 1,5. A gente vai buscar gols. Todos os últimos 5 jogos aí do Aston Villa, os 4 mais recentes bateu o over 1,5. Todos os últimos 5 jogos do Manchester City fora de casa bateu o over 1,5. A gente vai buscar gols na partida do Manchester City. Então over 1,5 na partida do Manchester City. E o jogo do Palmeiras e do Cruzeiro, que é um jogo super importante, a gente vai buscar os mercados mais simples possíveis, que é um mercadinho para sair gol,
ok? Independente de quem seja, então tem que sair um golzinho na partida pelo menos, não pode acontecer um 0 a 0 nesse confronto e mais de 2,5 cantos no primeiro tempo. Essa linha bate tranquilamente. Os jogos do Palmeiras sai muito escanteio, cara, é uma equipe que gera muito escanteio aí no primeiro tempo, principalmente jogando em casa, então a gente vai buscar essa linha, mais de 2,5 cantos no primeiro tempo e um golzinho na partida. E o jogo do Manchester City, mais de 1,5 gols, ok? Temos um bilhete com odd 1.54. Agora vamos ver os placares exatos para essas partidas. Pro jogo do Manchester City e Aston Villa, como dos últimos 5 jogos, 4 bateram ambas marcas, a gente vai buscar 2 a 1 Manchester City. E o jogo do Palmeiras e Cruzeiro, jogo com cara de empate, mas eu vou buscar uma vitória do Palmeiras por 1 a 0. Palmeiras vencer em casa por 1 a 0 aí no Allianz Parque, ok? Apenas um golzinho só na partida, tá com cara de jogo duro, com cara de jogo under, e eu vou buscar 1 a 0 para o Palmeiras, ok? Bilhete com odd 1.54, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. O Bragantino vai jogar em casa contra o Vasco da Gama, jogaço aí para gols, pois os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over e meio, cara. É jogo para gols, não tem o que falar. A gente vai ficar de fora de favoritismo, pois o Bragantino tava vindo até bem no Brasileirão, só que depois começou a perder alguns jogos, caiu, tá na parte meados da tabela no caso, tava na 10ª colocação, tava entre os primeiros aí, mas começou uma queda de rendimento e o Bragantino acho que tá na 11ª colocação agora, não tá vindo tão bem aí. E o Vasco da Gama, depois de uma arrancada absurda, tava na zona de rebaixamento, aí contratou de início, o time tá imparável, cara. Então subiu muito na tabela o Vasco da Gama, tá agora na zona de Sul-Americana, tá com uma quantidade de pontos ótima. Então o Vasco da Gama tá fazendo uma campanha muito legal, ok? É jogo para gols, não tem o que falar. A gente vai buscar o over 1,5 gols nos últimos 5 confrontos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5. Vasco da Gama fora de casa, essa linha vem batendo tranquilamente. A gente vai buscar 2 golzinhos na partida do Bragantino e do Vasco. E para completar o bilhete, a gente pegou mais de 2,5 cantos no primeiro tempo aí, para sair no mínimo 3 escanteios no primeiro tempo. Um bilhetinho com odd 1.52, hein? Bem interessante, bem legal. E agora sim a gente vai ver os placares exatos aí para essa partida de Vasco e Bragantino. Um jogo onde o Bragantino jogando em casa é um pouquinho favorito, mas o Vasco tá dando muito trabalho aí jogando fora de casa. Então não se surpreenda se o Vasco conseguir vencer o Bragantino. Eu vou dar uma arriscada aí a favor da equipe do Vasco. Eu vou chutar 2 a 1 Vasco da Gama, pro Vasco vencer fora de casa aí a equipe do Bragantino, cara. Isso mesmo. Claro que o Bragantino pode vencer, mas dessa vez eu vou chutar a favor do Vasco. 2 a 1 Vasco sobre o Bragantino aí, jogaço pela Série A aí do Brasileirão. Duas equipes que não correm tanto risco de rebaixamento por enquanto, mas estão indo até que bem aí, tão longe da zona, ok? Vasco, depois de uma recuperação absurda, acredito que vai continuar firme e forte. Então bilhete com odd 1.52, placa exato 2 a 1 Vasco da Gama, bilhete bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando os palpites, o Slavia Praga vai jogar fora de casa contra o Sigma. Para esse jogo, vamos de fora marca e placar exato 3 a 1 Slavia Praga. A equipe do Shakhtar Donetsk vai jogar em casa contra o Kudrivka e para esse jogo, vamos de casa marca e placar exato 3 a 1 Shakhtar Donetsk. A equipe do Sporting Cristal vai jogar em casa contra o Lotchankas e para esse jogo, vamos a favor da equipe da casa. Casa marca e placar exato 2 a 1 Sporting Cristal. A equipe do Sporting vai enfrentar o Tondela pela Liga Portuguesa. Para esse jogo vamos de fora marca e placa exato 2 a 0 Sporting para ganhar fora de casa. Pela Liga Mexicana, o Toluca vai jogar em casa contra o Pachuca. Para esse jogo vamos de casa marca e placa exato 2 a 1 Toluca para vencer jogando em casa. A equipe do Bodoglin vai jogar em casa contra o Molde. Para esse jogo vamos de over 1,5 gols na partida e placa exato 3 a 2
2 Bodogrim para vencer jogando em casa. A equipe do Charlotte Rovers vai jogar fora de casa contra o Derry City. Para esse jogo vamos de over 1,5 gols e placa exato 2-1 Charlotte Rovers. A equipe do Torino vai jogar em casa contra o Genoa. Para esse jogo vamos de casa marca e placa exato 1-0 Torino para vencer o Genoa sem tomar gols. A Fiorentina vai jogar em casa contra o Bolonha e para esse jogo vamos a favor da equipe visitante. Gol antes dos 80 minutos e placa exato 1-0 Bolonha. Pela Premier League, o Everton vai enfrentar o Tottenham. Para esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e placa exato, jogo para ser empate. Vamos de 1-1 Everton e Tottenham. A equipe do Wolves vai enfrentar o Burnley. Para esse jogo vamos de casa marca e placa exato pro Wolves vencer o Burnley por 1-0 jogando em casa o Wolves. A equipe do Bournemouth vai enfrentar o Nottingham Forest. Para esse jogo o Bournemouth é favorito a vencer. Vamos de casa marca e placa exato 2-1 Bournemouth. A equipe do Olympiacos vai jogar em casa contra o AEK e para esse jogo o Olympiacos é favorito. Por isso vamos de casa marca e placa exato 2-1 Olympiacos. O Lyon vai jogar em casa contra o Strasbourg pela Liga Francesa. Para esse jogo vamos de casa marca e placa exato 2-0 Lyon para vencer a equipe do Strasbourg. O Lille vai jogar em casa contra o Metz. Para esse jogo vamos de casa marca e placa exato 1-0 Lille para vencer o Metz aí. Lille jogando em casa e é favorita a vencer. A equipe do Rayo Vallecano vai enfrentar o Alavés pela La Liga. Para esse jogo vamos de casa marca e placa exato 1-0 Rayo Vallecano para vencer a equipe do Alavés. A equipe do Celtic vai jogar fora de casa contra o Leeds. Para esse jogo vamos de gols, over 1,5 gols na partida e placa exato 4-2 Celtic para vencer fora de casa. O Rangers vai jogar em casa contra o Kilmarnock e para esse jogo vamos de casa marca e placa exato 3-1 Rangers para vencer jogando em casa. Pela Série B, o Vila Nova vai enfrentar a Ferroviária e para esse jogo o Vila Nova é favorito. Por isso vamos de casa marca e placa exato 1-0 Vila Nova para vencer a equipe da Ferroviária. O CRB vai enfrentar o Atlético Goianiense e para esse jogo o CRB é favorito. Por isso vamos de casa marca e placa exato 2-1 CRB. O Grêmio vai jogar em casa contra o Juventude. Para esse jogo vamos a favor do time da casa. Vamos de casa marca e placa exato 2-1 Grêmio para vencer a equipe do Juventude. O Botafogo vai enfrentar o Santos e para essa partida o Botafogo é favorito. Por isso vamos de casa marca e placa exato 2-0 Botafogo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês, hein? Então até o próximo vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu e fui, tropinha. Tamo junto, família.